Testamento foi inventado pela igreja. Os textos foram corrompidos como um telefone sem fio ao longo dos séculos. Não sabemos o que o original dizia. Jesus e a ressurreição são apenas um mito ou uma lenda tardia. Se você já conversou com alguém cético, alguém que não acredita nas Escrituras, com certeza ouviu essas frases. Esse mesmo ceticismo é observado também no escrutínio acadêmico da Bíblia realizado pela baixa crítica, ou seja, pela crítica textual, e a alta crítica, ou seja, a crítica histórica e literária. Hoje, vamos tirar a Bíblia do ambiente religioso e colocá-la em um lugar bem diferente, no banco dos réus. Vamos aplicar o rigor do sistema jurídico e das provas documentais para entender. O Novo Testamento resistiria a um julgamento real? Pois bem, de posse da denúncia feita pela alta crítica, aqui no papel de promotoria, observamos como ela frequentemente inverte uma regra base do direito ocidental. No direito, existe uma regra de ouro, a presunção de inocência. Mas com a Bíblia, a crítica moderna faz o contrário. Eles dizem que ela é culpada até que se prove o contrário. Só que o dever de provar a fraude é de quem acusa. Se dizem que o texto foi inventado, onde estão as provas dessa ruptura ou dessa fraude? Um documento da antiguidade não deve ser considerado falso por padrão. Deve ser tratado com a mesma dignidade histórica e métodos de escrutínio concedido a outros textos seculares do mesmo período. O paradoxo é que o nível de prova exigido para a Bíblia é tão alto, veja, que se aplicássemos o mesmo padrão a outros livros, teríamos que apagar toda a história da Grécia e de Roma. Vamos à fase instrutória. Muitas pessoas afirmam que não temos os documentos originais. Na verdade, somente temos cópias das cópias das cópias. No entanto, há uma montanha de provas. Façamos um comparativo. Por exemplo, a Ilíada de Homero é a obra secular mais preservada da antiguidade. Sabe quantas cópias existem? 643. Isso mesmo. Já o Novo Testamento, entre cópias em grego, latim e outras versões antigas, temos mais de 24.000 manuscritos. Por isso, falar em escassez de evidências diante de 24.000 documentos não é ceticismo, é desconhecimento dos fatos. Mas e os erros? A acusação diz que existem 200.000 erros nos textos. Parece muito, né? Mas aqui entra um truque estatístico. O que a acusação não revela é que se uma palavra é escrita errada em uma cópia e essa cópia é reproduzida 3.000 vezes, a crítica conta como 3.000 erros diferentes. A realidade textual mostra que a vasta maioria das variantes é puramente ortográfica ou de ordem de palavras. A precisão geral do texto remanescente atinge incríveis 99%. Diferentemente da brincadeira do telefone sem fio, onde a mensagem original se perde após passar por poucas pessoas, a abundância de cópias bíblicas funciona como um mecanismo forense de triangulação, permitindo a reconstrução precisa dos originais. Como afirmou Benjamin B. Warfield, não se descobriu um só artigo de fé ou preceito moral deturpado ou perdido.
Agora, imagine se todos os documentos tivessem sido destruídos. Ainda assim teríamos o Novo Testamento. Por quê? Os pais da igreja do segundo e terceiro séculos, como Irineu, Tertuliano e Orígenes, citaram os textos com tanta frequência em suas cartas que poderíamos reconstruir quase todo o Novo Testamento apenas com as citações deles. A propósito, se o imperador Diocleciano, no seu edito de 303 depois de Cristo, tivesse tido sucesso em destruir fisicamente todos os manuscritos, a mensagem não estaria perdida. Quase todo o Novo Testamento poderia ser reconstruído com as citações desses autores, faltando apenas 11 versículos. Agora vamos ouvir as testemunhas. Quanto à questão do testemunho, o apóstolo Paulo cita a existência de mais de 500 testemunhas oculares em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 6, escrita por volta de 55 depois de Cristo. Um escritor famoso propôs um cálculo jurídico. Se um tribunal, essas 500 testemunhas pudessem dar apenas 6 minutos de depoimento cada, veja, um tempo padrão de audiência, produziríamos 3.000 minutos ou 50 horas ininterruptas de provas diretas. Qualquer tribunal moderno, um relato coletivo com essa volumetria destruiria sumariamente qualquer tese da promotoria. Mesmo não havendo uma concordância milimétrica em todos os detalhes, mas coerente nos pontos cruciais, nos pontos centrais, e sem evidência, veja, de benefício próprio. Não haveria base legal para descartar os seus depoimentos. Um outro detalhe jurídico crucial é o depoimento contra o próprio interesse. Por que os apóstolos inventariam uma história onde eles mesmos parecem covardes, incrédulos e falhos? Exemplos como os primeiros testemunhos sobre o túmulo vazio e a ressurreição de Jesus são femininos. Algo juridicamente inválido na época e altamente embaraçoso para a credibilidade do relato naquele contexto social. Pedro é retratado como covarde, negando Jesus publicamente 3 vezes e sendo severamente repreendido. Para trás de mim, Satanás, pelo próprio Jesus. Paulo expôs a si mesmo, veja, como um ex-assassino e perseguidor letal da própria igreja. Se fosse uma mentira política para ganhar poder e prestígio, adeptos, eles teriam se pintado como heróis impecáveis. Você já parou para pensar nisso? A única razão lógica para incluir fatos tão prejudiciais à própria causa é um compromisso inegociável com a verdade dos fatos. Eles só contaram a verdade porque ela aconteceu, por mais humilhante que fosse para eles. E o que diziam os inimigos? Havia testemunhas hostis ao cristianismo. Historiadores como Tácito e Joséfo e o próprio Talmud judaico não negam que Jesus existiu e que o túmulo estava vazio. Eles tentam explicar o sumiço do corpo, de outra forma, buscando outros argumentos. No direito, chamamos isso de confissão indireta, ou seja, o inimigo admite o fato principal enquanto tenta atacar a interpretação. No direito, existe algo chamado de mosaico probatório.
Não havia naquele tempo uma câmera filmando ou fotografando os fatos. Não havia internet, não havia redes sociais. Enfim, mas existem tantas evidências ao redor que a dúvida razoável desaparece. Pense comigo, ninguém morre deliberadamente por uma mentira que foi inventada. Se os apóstolos tivessem roubado o corpo de Jesus, como muitos afirmam, eles saberiam que a ressurreição de Jesus era uma fraude. Por quê? É uma pergunta importante. Por quê eles aceitariam ser torturados e executados por algo que sabiam ser falso? A psicologia não explica essa mudança. Covardes não viram mártires da noite para o dia sem o fato gerador, real e avassalador. A ressurreição, veja, é a única peça que faz esse quebra-cabeça se encaixar. Agora, vamos falar de Lucas, cujo trabalho não é apenas religioso, mas um verdadeiro historiador do primeiro século. O arqueólogo e geógrafo William Ramsay iniciou sua carreira tentando refutar o livro de Atos dos Apóstolos. Após anos de trabalhos e pesquisas, rendeu-se. Ele encontrou 0 erros nas descrições técnicas de Lucas, referentes a 32 nações, veja, 54 cidades e 9 ilhas, além dos cargos das autoridades que ele cita. Ou seja, algo que só alguém presente na época saberia. Mas a prova de ouro pode ser vista por aquilo que não está escrito. Isso mesmo. O livro de Atos termina abruptamente, sem mencionar a queda de Jerusalém no ano 70 ou a morte de Paulo em 67. Isso prova que o texto foi escrito enquanto os fatos ainda estavam acontecendo. E o que dizer de Marcos, que atuou como escriba do apóstolo Pedro, conforme Papias? Sua obra é uma transcrição direta das memórias da principal testemunha ocular, restando fatos vívidos, sem o menor viés de polimento para favorecer, veja, o próprio líder. Outro ponto importante a ser destacado é que a igreja não criou ou escolheu em uma reunião política a portas fechadas, como muitos dizem, quais livros sagrados deveriam compor o cânon. Ela, na verdade, funcionou como uma agência de auditoria, atestando sua apostolicidade, ortodoxia, catolicidade, ou seja, a sua universalidade e inspiração. A igreja reconheceu os livros que já eram usados e aceitos pelas comunidades. O resultado foi a rejeição cirúrgica e impecável, veja, de todos os textos e evangelhos apócrifos gnósticos que continham fábulas. Pois bem, diante da convergência dos fatos, as provas apresentadas mostram que a fidedignidade do Novo Testamento não repousa em um único pilar isolado. Se o Novo Testamento documentasse apenas a ascensão de um império político, detendo esta exata precisão arqueológica e a espantosa abundância de 24 mil manuscritos, ele seria aceito sem qualquer ressalva por todos os historiadores do mundo. O rigor acadêmico seletivo aplicado à Bíblia ocorre puramente porque o texto contém relatos sobrenaturais. Ele não é motivado por escassez de dados documentais ou achados arqueológicos. No entanto, juridicamente, não se pode descartar um depoimento historicamente perfeito apenas porque o conteúdo desafia o paradigma materialista do investigador ou por causa
do seu preconceito filosófico. Pela ausência ou insuficiência de provas que invalidam a fidedignidade do Novo Testamento, qualquer juiz, ao dar o seu veredito, aplicaria soberanamente o princípio in dubio pro réu, ou seja, na dúvida a favor do réu. Neste caso, a balança histórica deve pender a favor do testemunho original daqueles que entregaram a própria vida, veja, por essa verdade. Desta forma, o Novo Testamento sai do banco dos réus como o documento mais testado e comprovado de toda a antiguidade. Veja, a fé cristã não é um salto no escuro, é um passo em direção à luz das evidências e fatos. E você? O que achou das evidências apresentadas sobre o Novo Testamento? Como diz a Escritura, a palavra do Senhor permanece para sempre. Você pode conferir isso lendo 1 Pedro, capítulo 1, verso 25. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ser impactado pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe você.